vamos dar sequência, vamos começar a trabalhar com a programação orientada a objeto, né, que são aí as classes. Para quem já viu aí meus cursos de ActionScript, que é a programação do Flash, de Visual Basic, já trabalhou um pouquinho aí com classes, né? Para que servem as classes? Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma pessoa, por exemplo, o Paulo. Ele vai ser o meu objeto, eu vou programar orientado a ele. O que eu tenho que passar em uma classe, caso eu queira criar uma classe para ele? Todas as informações e características referente ao Paulo. Isso é muito bom para você separar o seu código dentro de um código de programação mais extenso. Então, por exemplo, se eu tivesse ali que trabalhar com o peso dele, com a idade, com o tamanho, todas essas informações referentes a ele ficaria dentro de uma classe. E se essa classe fosse pública, tem dois tipos, pública e privada. Eu poderia acessar os dados do Paulo de qualquer outra classe. Por exemplo, no curso de ActionScript eu ensino a fazer um jogo onde nós temos lá fases, é um sistema com fases. Cada fase é controlada por uma classe e cada parte do seu jogo também é controlada por uma classe. Então, por exemplo, o controle de menu vai ser feito por uma classe, o controle de velocidade dos objetos por outra. Então fica mais fácil de você organizar dessa forma. Aqui dentro, para a gente começar com classes, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu vou fazer isso que eu falei. Vou criar uma classe aqui em cima, fora do construtor. Então, class, e vou dar o nome para ela de Paulo. Não tem problema nenhum aqui não, vai ser só o nome da classe. Aqui eu estou declarando a classe. Vou até comentar um pouquinho aqui, porque aqui a gente já vai ser coisa nova que nós não vimos. Comentários são / como eu já expliquei. Declarei ali em cima a minha classe. Essa classe ela vai ser do tipo pública. Então vou colocar aqui embaixo, ó, que ela vai ser uma classe do tipo pública. Abre ali chaves, tá? Já a classe tem que ficar sempre aqui entre chaves. E pública porque é o que eu acabei de falar, ela vai poder ser acessada de qualquer outra classe, né? Os métodos passados para ela vai poder ser acessados de outras classes também. Essa classe pública, aqui está errado, né? Ponto e vírgula, não, 2 pontos. Pública, eu posso criar objetos para ela, que são as variáveis. Então vou colocar aqui, ó, variáveis inteiras, que vai ser sua idade, beleza. Não vou passar valores, poderia já jogar valores direto aqui para ela. E seu peso. Idade e seu peso, beleza. São os dois dados referentes ao Paulo aqui, a minha classe do Paulo aqui, que eu vou comentar que são variáveis ou objetos aí, né, da classe Paulo. Beleza. E esse público aqui, o que é esse público? É o método, né, em que ela vai ser recebida ali em outras classes. Método de acesso, que nós chamamos aí. Tá um pouquinho lento aqui, deixa eu aí. Método de acesso à classe. Beleza. Feito aí as nossas marcações no código, os nossos comentários, basicamente o que eu preciso para ela é isso aqui. Depois aqui, ó, do fechamento da minha classe, ele está dando um errinho. Por quê? Eu preciso de um ponto e vírgula para falar que eu terminei as informações passadas aqui para minha classe. Então, basicamente, eu coloco class, o nome da classe, que é qualquer nome, escolho se ela vai ser uma classe pública ou privada, e aqui eu passo os objetos aí que ela vai ter que executar. No caso ali, as variáveis, e se eu quisesse dar valores a ela ali já declarando, eu poderia fazer sem problemas. Aqui dentro do meu construtor eu vou começar a passar os dados para ele. Então eu pego a minha classe Paulo e vou colocar para ela, opa, tá errado, Paulo. Vou colocar para ela um objeto. Então aqui eu vou definir um objeto para minha classe Paulo. Toda vez que eu quiser referir a uma variável dela, eu vou me referir a esse objeto. Então pode ser Paulo info, de informações. Info aqui é o meu objeto da classe Paulo. Então eu quero, por exemplo, dar um valor para o peso dele. Eu pego aqui o info, que no caso foi as informações que eu criei ali, ponto, e a variável, seu peso. Vou falar que o peso dele vai ser de 90 quilos. Então igual a 90. Beleza. E se eu quiser mandar uma mensagem me informando esse peso aí, né, eu vou utilizar aqui o std count. Agora eu vou ter que colocar o std porque eu não fiz aquele parâmetro para colocar ali ele. Vou colocar aqui o peso de Paulo 2 pontos, né? Vou dar um espaço aqui. E aqui basta eu na verdade eu já posso colocar aqui eu vou fazer o seguinte, colocar aqui na linha de baixo em outro std count para ele me mostrar separado
esse peso. Beleza. Aqui eu só peço para exibir a minha variável. Como que eu vou exibir ela? Então eu coloco aqui, ó, info, né, porque é o objeto que refere a ela, ponto seu peso. Então ele vai me mostrar a informação ali referente ao peso dele. Se eu quiser que apareça quilos, por exemplo, na frente, eu concateno aqui, ó, coloco entre aspas, porque aqui já é uma string, quilos, ponto. Deixa eu fazer cair na linha de baixo, barra n, belezinha aqui, ó. Então ele já tem aí para mim as informações referentes a ele. Deixa eu depurar e vamos visualizar como que ele vai apresentar para mim. Então aqui ele apresenta para mim o peso de Paulo e aqui a quantidade ali que eu passei para a variável. O resultado ali não é nem tão importante, o importante era a forma de mostrar como que vocês vão construir e definir as classes. Só completem aí, né, porque eu esqueci do get e do return aqui, senão ele vai executar e sair rapidão. Próxima aula a gente dá sequência.